Gênesis capítulo 3, tá? A gente vai ler Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém? Podem se assentar. Hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre esse tema, a autoestima bíblica. A autoestima aos olhos de Deus. Amém? Não é a respeito dos olhos meu, não é a respeito dos olhos de algum irmão, alguma irmã, não é por uma experiência de vida, mas é à luz da palavra de Deus. O que Deus ele fala para nós a respeito deste conceito. É importante a gente entender que a autoestima ela é um conceito. E a primeira pergunta que nós deveríamos fazer, e nós precisamos ter dentro de nós, é se o conceito autoestima, nós encontramos ele na Bíblia? Alguém aqui já leu a respeito de autoestima na Bíblia? Não? Tá certo. Isso mostra que você está lendo direitinho a Bíblia. Não há. Olha que estranho. Não há o conceito de autoestima na Bíblia. Olha que é uma coisa muito interessante para nós. Nós lemos aqui, Gênesis, capítulo 8. E ele fala, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual eu o proibi de comer? Em Gênesis capítulo 2, um pouquinho mais atrás, versículo 25, ele repete, novamente a respeito aqui deles terem se envergonhado. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha que coisa interessante. Eles não sentiam vergonha, mas aonde isso mudou? Porque é importante a gente entender um pouquinho a raiz desse conceito que hoje nós estamos conversando sobre. Quando que muda? Quando que eles passam a ter vergonha um do outro a respeito do que os olhos estão enxergando a respeito do outro? Depois da queda. Depois que o pecado ele entra na humanidade. A visão do homem a respeito de si, a respeito do outro, ela é mudada. Ela é transformada por causa do pecado original, que passa a existir no meio da humanidade. Uma coisa que é importante a gente perceber é que a reação do ser humano a partir do que o pecado ele passa a existir, eles começam a ter sentimentos que antes não havia. Eles começam a ter insegurança, eles passam a ter vergonha, eles passam a ter, que mais? Medo. Lembra que Deus, ele vinha a todo entardecer conversar com eles? Mas o pecado entra e junto com o pecado, o medo começa a existir. A Bíblia diz que Deus, quando vem conversar novamente com eles, eles se escondem. Passa a haver sentimentos neles que não havia. Hoje nós estamos vivendo em momentos ao qual o conceito autoestima, ele tem sido muito falado, muito conversado. E por quê
que vocês acham que nós estamos num fervor desse conceito, autoestima. Hoje nós estamos em uma era das redes sociais, da internet, e junto com ela, aflorou dentro de mim e aflorou dentro de você o observar a vida do outro e nos comparar. Nós passamos a olhar pessoas diferentes de nós e muitas vezes pelo nosso olhar ser afetado pelo pecado original, o nosso conceito de beleza, ele mudou. Porque se nós formos parar para observar, todos nós somos criaturas de quem? Então eu vou fazer uma pergunta muito óbvia, mas que talvez você sinta insegurança em responder. Se todos nós somos criaturas de Deus, há no nosso meio alguém feio? Para ajudar na resposta. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu vou refazer a pergunta. Se nós formos analisar biblicamente, existe no nosso meio, existe na humanidade alguém feio? Há essa possibilidade? Não há essa possibilidade. Então, se eu parar para pensar que não existe alguém feio, qual é o padrão de beleza, então, que a humanidade criou? Porque vamos pensar um pouquinho, né? Nós estamos aqui no Japão. Vamos falar um pouco do lado físico, né, beleza, né? Ao lado físico. Nós estamos aqui no Japão. No Japão, aos olhos dos japoneses, o que é bonito? Vamos falar a respeito de nós que somos mulheres, tá bom? O que é bonito? É uma mulher extremamente magra. Não é verdade? O conceito de beleza aqui dos japoneses é uma mulher extremamente magra. É o que é bonito. Mas quando você pega essa mesma mulher e você leva ela para o Brasil, eles falam que ela está muito... Fala que ela está muito magra. Eu acho bonito o olho puxadinho. Mas eu não nasci com o olho puxadinho, né? Até porque tem explicação para isso. Nasci com o olho bolinha. Eu sei que na Coreia, eles nascem com os olhos puxadinhos, mas eles fazem cirurgia para ficar com os olhos bolinhas, porque por algum motivo eles gostam do olho redondinho. Não é verdade? Mas aí a gente chega lá no Brasil... Nós não temos olhos puxados, a maior parte das pessoas. O que é bonito, na verdade? É um olho puxado ou é um olho bolinha? O que é bonito? O que é? Não é verdade? Não é? Aqui no Japão, eu tenho uma estatura normal. Me encaixo no padrão. Quando eu estava no Brasil, as minhas amigas eram todas mais altas, é o que todo mundo achava bonito, eram as meninas altas. Aqui no Japão, o normal já é uma pessoa menor. O que é bonito? Por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso ouvir isso? Porque quando nós partimos do princípio de que a partir do momento que nós somos criaturas de Deus, e nós somos de fato belas, nós somos de fato bonitas, a gente tira de nós esse desejo pela autoestima. Por quê? Porque nós entendemos que a minha beleza, aos olhos dos outros, ao padrão que eu vivo, não é o que importa. Porque Deus, Ele me criou da maneira com que Ele quis, da maneira com que Ele desejou. Mas, de repente, você pode pegar e falar assim, mas eu não me sinto bem comigo mesma. Né? Eu sou magra demais, eu sou gordinha demais. Tudo tem resposta bíblica. Né? Como eu estava conversando com as irmãs quando a gente estava estudando sobre esse tema. Né? Eu estou acima do peso. Aí eu falo para as irmãs, nossa, minha autoestima está baixa, porque, poxa, eu estou acima do peso. Né? Ah, Deus não liga para isso. Claro que Deus liga para isso. É óbvio que Deus liga para isso. Não no sentido de que é isso que vai me trazer alegria, mas no sentido de que eu sou templo do Espírito Santo. E que eu preciso cuidar da minha saúde.
E eu preciso verificar se as minhas emoções, se a maneira com que eu estou lidando com Deus, ou a ausência da minha intimidade com Deus, não está me levando a buscar uma outra fonte. Entende isso? Você entende como é que o nosso exterior ele importa para Deus? Mas dentro dos parâmetros de Deus, eu não cuido de mim porque eu quero que as pessoas me aceitem. Eu cuido de mim porque Deus ele me criou para ser forte, para ser saudável. É a vontade de Deus para a minha vida, para a minha saúde, para o meu organismo, para o meu corpo. Eu não cuido de mim porque eu quero que as pessoas me vejam, sintam inveja de mim, para que as pessoas me desejem, para que as pessoas se espelhem em mim. Não, eu tenho que me cuidar, porque isso glorifica a Deus. A gente começa a perceber que o nosso conceito a respeito de autoestima, ele começa a ser modificado. E a gente começa a ver as consequências desse pecado original, porque o pecado original, ele é a raiz. Ele é a raiz desse desejo desenfreado. Por que que em nossos dias, tantas pessoas têm ficado deprimidas? Quantas pessoas têm ficado ansiosas? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e se tiver alguém sincero aqui, por favor, me responda, né? Alguma de vocês já passou por um problema, seja de depressão, ou seja por ansiedade, ou seja por um desânimo profundo, por sentir que você não se encaixa no padrão ao qual você faz parte? Levanta a mão para mim se tiver alguma. Tem. Por que que tem? Porque todo homem, irmãs, ele nasce vazio. Ele nasce vazio. Todo homem, ele nasce à busca de algo, à busca de alguém. E ele vai buscar encontrar isso em alguma coisa. Ele vai buscar encontrar. E muitas vezes, quando nós não temos esse encontro profundo com Deus e não entendemos de fato o quanto que a nossa segurança tem que estar nele, a gente precisa de uma aprovação do meio que nós estamos. A gente precisa ter aquele sentimento de que eu tenho que ser bonita para ser aceita. Já não é mais um cuidado porque eu cuido de mim. É um cuidado para que o outro me aceite. O outro me aceitar, o outro olhar para mim e querer proximidade, porque eu sou bonita. Mas dependendo do lugar onde você estiver, nós não estaremos dentro do padrão. E o que a gente vai fazer com o nosso sentimento de inferioridade? Como que vai ficar a nossa autoestima? Como ela vai ficar? Se o que nos faz ser feliz, estar bem, estar completo, é o ser aceito por aqueles que estão ao meu redor. É o estar dentro do padrão ao qual eu estou vivendo, e não um padrão bíblico ao qual Deus nos traz. Entende isso? Uma coisa muito interessante, né, que eu quero que as irmãs elas entendam hoje, né? Hoje, eu não sei se uma de vocês falaram aqui, quando foi perguntado pela irmã Rita, que o que é autoestima, eu creio que acho que alguma respondeu, é o amar a si, ou se amar, ou algo mais ou menos nesse sentido. Né? Quem aqui já olhou dessa forma? Autoestima é o me amar, levanta a mão. Autoestima é quando eu me amo. Talvez você já tenha ouvido muito por aí, a gente ouve muito isso na psicologia humanista, ao qual o centro é você, ao qual você tem que estar bem com você. Você tem que amar você. Isso é muito normal nos nossos dias. Muito a gente já se ouviu. Você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. Uma coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês hoje, eu peço que vocês abram ali em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3.
2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. A gente vai começar a ler do versículo 1, tá bom? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Tempos? O que isso significa? Tempos trabalhosos. Tempos difíceis, né? Tempos árduos. Tempos de trabalho, né? Tempos trabalhosos, dias trabalhosos. 2. Porque haverá homens... Vamos ler de novo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e etc. Uma coisa muito interessante da gente observar nesse contexto é que o homem amar a si mesmo é um indício preocupante. É um dos alertas que Deus traz para o fim dos tempos. E a gente vai discorrer mais algumas passagens para vocês entenderem mais. Olha que coisa interessante. Homens amantes de si mesmo. Olha o perigo que isso daí é. E talvez, quando vocês ouvem isso, talvez a primeira coisa que pode vir na cabeça de vocês é, peraí, então quer dizer que eu não devo amar a mim mesmo. Eu não devo me amar. Uma coisa que é muito importante a gente saber é que a partir do momento que nós temos intimidade com o nosso Criador, com aquele que nos formou e somos gratos pela vida que Ele nos deu, nós passamos a amar, a cuidar, a zelar, nós como criaturas de Deus. E não mais a nós. Que hoje é um conceito que nós temos escutado muito, que nós temos visto muito. Pode prestar atenção aqui, tá bom? Pode prestar atenção aqui. Tá? Um conceito que nós estamos ouvindo muito a respeito do quê? Ame-se a si mesmo. Mas aí você pode, de repente, perguntar para mim assim. O que nós faremos, então, pode abrir aí com Mateus capítulo 22, versículo 39. A gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto para ficar um entendimento bem sólido, bem firme para cada uma de vocês a respeito desse assunto, a respeito da autoestima. Né? Hoje nós estamos estudando a respeito da autoestima bíblica, aquilo que Deus ele nos mostra a respeito desse tema, a respeito desse ensino que é tão comum nos nossos dias, é tão ensinado para nós. Mateus capítulo 22. Mateus, capítulo 22, está mais para o finzinho, tá? Da Bíblia. Mateus, capítulo 22. Uma coisa que eu quero que as irmãs prestem muita atenção é que o auto, sempre quando a gente escuta, né? Autoestima, fala a respeito do eu, né? De nós, uma estima minha, né? Por isso é autoestima, né? E a autoestima, repetindo de novo para vocês, ela é um conceito.
Ela não é algo que está dentro do homem, ela é uma definição que deram a respeito do seu estado emocional. Se você se sente bem consigo, se você não se sente bem consigo. E hoje nós precisamos entender, e eu quero muito que as irmãs saiam daqui com esse entendimento, é que a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, a minha satisfação, ela está ligada totalmente com a minha relação com Cristo. Amém? Isso é a verdadeira alegria, é a verdadeira paz. Isso é muito importante a gente saber, por quê? Porque não é a maneira com que eu me mostro para as pessoas que me traz satisfação. É o meu relacionamento com Cristo. Se eu tenho um relacionamento profundo com Cristo, eu passo a cuidar de mim. Não mais me idolatrando, não mais eu e a minha vida como Senhor de mim, motivo de satisfação, motivo de alegria, motivo de paz, não, mas Cristo, que é aquele que me formou, Cristo. Calvino, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós, com muita facilidade, formamos em nós ídolos. E um dos ídolos mais permanente, que insiste e persiste em querer se assentar no trono do nosso coração, a ser um ídolo dentro de nós, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus diz, para nós nos esvaziarmos de nós. Mas de repente você pode estar me perguntando, repetindo de novo. Então isso quer dizer que Deus não se importa. Então como eu me apresento? Ele se importa totalmente como eu e como você se apresenta. Porque nós glorificamos a Deus assim. Só que o nosso relacionamento com Deus, ele nos faz ser satisfeito como Ele nos criou. Amém? E ali em Mateus capítulo 22, versículo 39, está escrito: amarás ao teu próximo como a ti. Aí vem a dúvida, né? Peraí, mas calma. Deus disse que no fim dos tempos, um dos alertas que haveriam pessoas que seriam perigosas eram homens amantes de si mesmo. Mas depois, Deus, Ele nos diz para amar ao próximo como a ti mesmo. Como se explica isso? Não sei se você já ouviu o contexto, se você já entendeu o significado, se você já aprendeu a respeito do real significado dessa passagem. A gente vem entender um pouquinho o que Deus ele quer falar conosco. Lembra de uma coisa. Quando eu tenho dúvida a respeito de algo, na palavra de Deus, eu encontro a resposta onde? No meu pastor. Se ele te lê a palavra, amém. Senão, não está nele também não. Se ele não te mostrar, também não está. Lá no Google. Irmãs, pelo amor de Deus. Aonde eu encontro a resposta? Quando eu tenho uma dúvida na palavra de Deus, a resposta eu encontro onde? A própria palavra de Deus. Fazer vocês aí ter um pouquinho de trabalho. Vamos ali para Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. A gente vai entender sobre o que Deus está falando para nós, quando Deus ele nos orienta, quando Deus nos mostra que nós devemos amar ao próximo como a ti mesmo. O que é que Deus ele está nos falando a respeito disso? Porque, e se há alguém que não se ama, o que a gente faz? Não é? Como que a gente faz? Se há alguém que de repente machuca o seu corpo, judia do seu corpo, faz mal ao seu corpo, então Deus está dizendo que ele pode fazer mal ao outro. É ou não é verdade? Porque o sentimento que eu tenho a respeito de mim é o sentimento que eu dou ao outro.
Mas não é isso que Deus ele está nos falando aqui. A gente vai entender agora. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Daí Jobo, todo mundo encontrou? Vamos lá. Levítico capítulo 19, versículo 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Deus está falando aqui, Deus está dando ali uma direção para o seu povo, o povo de Israel. Ele está dizendo que quando o estrangeiro passar por aqui, vocês não oprimem ele, não. Deus está dando essa direção aqui para o seu povo. No 34, como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está orientando a esse povo dele? Que ele tirou o povo do Egito, da terra da servidão. Deus está dizendo assim: assim como eu amei vocês quando vocês foram peregrinos, você também vai amar ao outro. Você lembra daquela passagem que fala a respeito do servo, que ele chega diante do rei, e ele fala assim para o rei: rei, me perdoa, porque eu estou em dívida com o Senhor, mas eu não tenho como pagar. Né? O rei fala assim para ele: ok, vou te perdoar, está absolvido da sua culpa, da sua dívida. O que acontece? Passam uns dias, esse rei também tem um servo. Esse servo, ele deve dinheiro para esse servo do rei. Ele vai até esse homem e fala: estou em dívida, não tenho como pagar, por favor, me perdoe. O que esse servo fez? Ele não perdoou. É sobre isso que Deus está falando. Assim como você foi perdoado, você deve perdoar o outro. Porque a tua dívida ainda era muito maior. Deus, quando Ele fala isso para nós, para amar ao próximo como a ti mesmo, é da maneira com que Ele nos amou. Da maneira que Ele nos amou, nós devemos amar o outro, nós devemos nos doar ao outro. Por isso que lá no fim, um dos alertas que Deus ele traz a respeito do fim dos tempos, é o quê? Que homens amantes de si mesmo é perigoso. E hoje o que nós temos visto muito na atualidade é o discurso do amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Aceite-se a si mesmo. O mais certo que nós deveríamos fazer quando nós estamos em conflito, quando nós estamos passando por situações difíceis, é nós chegarmos diante de Deus e ver como está o nosso relacionamento com Deus, pedir o socorro de Deus, a ajuda de Deus, a direção de Deus. Como que eu vou aceitar a mim mesmo? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo normal. Né? Vamos imaginar que eu tenho um problema, de repente tive uma briga com alguém, uma situação muito ruim, muito difícil, e eu não fico bem, eu não consigo ficar bem, eu estou profundamente triste com essa pessoa. Aí eu passo a ter uma vida de compulsão ali alimentar. Por quê? Porque, sabe, eu não superei isso, o meu sentimento ele não está legal, o meu sentimento ele não está bem, e eu estou vendo que eu estou ficando com uma saúde disfuncional, eu estou vendo que eu não estou bem, e quem está ao meu redor sempre vem e fala para mim: nossa, você está relaxada. Nossa, você não está bem. Nossa, você está isso. Nossa, você está aquilo. Aí vamos imaginar que eu vou para alguém e eu fale: olha, eu estou profundamente chateada, triste, porque as pessoas ao meu redor não estão me aceitando. Vocês já imaginaram o perigo disso? Se essa pessoa vira para mim e fala: você tem que aprender a estar feliz com você mesma.
Você tem que aprender a se aceitar como você está. Se ame. Se aceite. É isso que essa pessoa precisa ouvir? É isso? Ou o que de repente essa pessoa precisaria ouvir é: qual é a causa de você estar tendo uma vida disfuncional? Porque ela não precisa se aceitar. Se é uma pessoa que confessou a Cristo, ela é aceita por Deus. Ela já tem tudo. Mas de repente o que ela precisa ouvir ali? Você precisa olhar dentro de você e buscar saber o que está te fazendo agir assim. Você entende o perigo? Vocês estão conseguindo entender o perigo da gente ouvir isso daí, que temos que aceitar da maneira que somos, temos que nos amar. Nós não amamos a nós amamos a Cristo que nos fez. Nós amamos a Deus, que pela sua bondade nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Aí, queria falar para vocês, no caso, como eu encontro, se a gente for parar para pensar, mas como que eu vou conseguir encontrar em mim essa satisfação? Eu queria que vocês abrissem lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vocês sabiam, quando vocês abrem, vocês sabem a origem do nome narcisista? Muito comum também hoje, a gente usa muito esse termo, com certas pessoas, certos relacionamentos. Alguém sabe aqui a origem do nome narcisista? Pode falar. Exatamente. Tinha uma lenda, é uma lenda, tá? Isso que é importante, é uma lenda, tá? De um homem chamado Narciso. E esse homem, ele nasceu com uma beleza muito grande. Só que foi falado, segundo essa lenda, que ele jamais poderia se ver, jamais. E ele foi muito amado, pelas mulheres, tudo. E essa lenda diz que uma dessas mulheres, por não ter sido correspondida por ele, ela soltou como se fosse um feitiço sobre ele. E ele passou, e ele foi no rio, e ele ele conseguiu ver o seu rosto pelo reflexo. E a partir do momento que ele começou a se ver, ele começou a se amar. A beleza dele virou o ídolo desse homem. A lenda diz que ele morre ali na beira do mar, do rio, se olhando, ele não conseguia sair dali. Não comia, não bebia, não vivia, não sobrevivia. Por quê? Porque a imagem dele se tornou o Deus dele. Algo muito distante de nós hoje em dia, não é verdade? Hoje quase não tem gente, que precisa se ver muito bonito para que se sinta feliz, para que se sinta ali completo. A gente vê, como que as coisas andaram hoje, como que as coisas são. E aqui é o importante, irmãs, que a gente não está falando só de beleza, não. Nós estamos falando também de beleza. Nós estamos falando aqui a respeito também de relacionamento, de aceitação. Quando você sente que você tem que perder totalmente a sua característica, a maneira com que Deus te fez, a maneira com que Deus te criou, para se encaixar em alguns meios. Amém? Nós sabemos que há coisas que nós temos que mudar. Há coisas que não agradam a Deus. E eu sei que eu preciso mudar para me fazer parte do meio. Eu sei disso. Como eu já contei aqui para as irmãs, a maior parte daqui sempre estão aqui. Que eu tinha uma luta na minha vida de explosão, eu era muito nervosa, e não dava para se conviver. Não dá para se conviver com uma pessoa que o tempo todo fica brava, o tempo todo fica nervosa, e eu era essa pessoa. Até o dia que Deus ele mostrou para mim que estava errado,
Eu não estava me mudando para se encaixar no meio. Eu tinha que mudar para agradar a Deus. Aquilo era mal, aquilo era ruim, aquilo não era certo, aquilo não glorificava a Deus. Eu tinha que mudar. Agora vamos dizer, hoje eu sou uma cristã. E de repente, eu quero fazer parte de um meio de pessoas ao qual não se enquadra na minha cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira com que eu enxergo o mundo. A minha cosmovisão, ela é cristã. Eu enxergo o mundo de maneira ao qual eu quero que tudo agrade a Deus. Entende? Esse aí é um ponto que a gente tem que parar, a gente tem que observar. Qual é a nossa cosmovisão? Então, para fazer parte de um meio, de repente eu penso, nossa, a maioria das pessoas ali não é cristã, então eu vou ter que dar um jeito de mudar o meu jeito para me ser aceita ali, tá certo isso? Mas aí eu vou ficar sozinha. Não. Você tem Cristo? Você tem Deus? Você não está sozinha. Não se adeque. Não tente se enquadrar ao meio. Por quê? Porque você pode glorificar a Deus e levar pessoas a conhecer a Deus pelo teu posicionamento nele. Amém? Nós fomos para Efésios capítulo 3, é isso? Tá. Efésios capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. No homem interior? Está escrito isso de vocês? Confere. Tá certo? De que forma eu e você nós adquirimos força? De que forma? De que forma? De que forma que... Tá, de que forma o homem interior, ele é fortalecido? Isso, pelo Espírito. Não é pela maneira que me veem, não é pela maneira com que eu me vejo. É pelo Espírito Santo de Deus. A minha força de acordar todos os dias, de estar de pé, de cuidar de mim, de querer cuidar da minha saúde, de querer cuidar da minha beleza, ela é de forma de que o Espírito Santo me fortalece. E o que eu faço é para glorificar a Deus. Eu não estou mais algemada, presa aos padrões daquilo que as pessoas querem de mim, daquilo que as pessoas pedem de mim. O meu padrão é Cristo, o meu alvo é o reino dos céus, o meu objetivo é a minha salvação, é a minha vida em Cristo, é o meu andar em Cristo, é o glorificar a Cristo. Quantas pessoas estão acorrentadas na maneira com que o outro te enxerga, na maneira como o outro te vê, a maneira como você se vê. Irmãs, um exemplo bobo, a Bíblia diz para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Fica aí 4, 5 dias sem tomar água direito e se olhe no espelho. Alguém já fez isso? Analise tua pele e depois tome a água novamente direitinho e analise depois. Olha que coisa interessante. Quando eu cuido de mim, na cosmovisão, de que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu quero ter saúde para glorificar a Deus, nós ficamos mais bonitas. Não porque eu me idolatro, mas porque eu entendo o desejo daquele que me criou. Isso faz toda a diferença. Eu não me sinto mais deprimida quando eu não encaixo no padrão, quando eu não sou aceita pelas pessoas ao meu redor. Eu não me sinto mais assim. Se eu estou glorificando a Deus e se eu tenho com Deus intimidade, isso me basta. É o que nós acabamos de ler aqui. Sejais fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes
perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas eu não sou bonita, mas eu não sou aceita, mas eu não sou legal, mas eu não encaixo nesse padrão. A palavra de Deus, ela diz que o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós nascemos vazias. Quando nós temos o relacionamento com Cristo, o encontro profundo com Cristo, nós conhecemos a plenitude do amor de Deus, ao qual não tem altura, não tem profundidade, não tem tamanho. É onde nós encontramos a nossa satisfação em Deus, em Deus. Amém? A nossa satisfação em Deus. Mas novamente, porque somos merecedoras. Quem aqui é merecedora do amor de Deus? Levanta a mão. Quem aqui está na altura da exigência desse Deus santo e poderoso, para ser amada por esse Deus? Nós não batemos no nosso peito, eu sou amada de Deus. Nós olhamos para Cristo e falamos, apesar de mim, o Senhor me ama. Apesar de mim, a sua graça me alcançou, o seu amor me alcançou, a sua misericórdia me alcançou. Eu não tenho nada para entregar ao Senhor, mas o Senhor me chamou para ser filha. Amém? Para ser filha de Deus. Será que eu preciso tanto da aprovação das pessoas para que eu seja satisfeita em Cristo? Para que eu seja satisfeita em Deus? Quando eu passo a entender que quando Ele me chamou, Ele já me deu tudo o que eu preciso. Às vezes a gente corre atrás de reconhecimento. Às vezes a gente corre atrás realmente do padrão. Vocês conhecem esse nome tão comum no nosso meio? A moda. Um exemplo aqui para nós que somos mulheres. Eu lembro que ali, quando eu estava com uns 18, 19 anos, uma menina que eu trabalhava, eu tinha sobrancelha aqui grossinha, a menina que eu trabalhava falou assim para mim, deixa eu tirar a tua sobrancelha, porque é feio sobrancelha grossa. Aí eu falei, ah é? Ela falou, lembra na época da sobrancelha fina? Quem que era essa época? Ai, coisa feia. Mas eu achava lindo, porque era moda. Todo mundo estava usando. E eu falei, o quê? Ela vai tirar, ela vai arrumar. Eu falei, manda ver. Hoje não cresce por nada nesse mundo. Hoje o que é bonito? É sobrancelha? E agora? Tô feia. Tô feia agora. Acabou com tudo. Meu autoestima, eu falei, me salvem. E aí, como que você, como que eu, a gente vai ter como porto seguro aquilo que hoje é bonito, que amanhã não é. Aquilo que hoje as pessoas gostam, amanhã elas não gostam. O nosso porto seguro é Cristo. É Cristo, a nossa dedicação é a Deus, a nossa dedicação é espiritualmente, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Você, eu, não encontraremos satisfação lá fora. A gente vai patinar e não vai sair do lugar. Não há alegria fora de Cristo. Há momentos felizes, alegria não existe. Não há satisfação fora de Cristo. Não há. A nossa satisfação, a nossa realização é Deus. E nós lemos aqui que o amor de Deus é a plenitude para nós, que o Espírito Santo é aquele que enche o homem interior, é aquilo que nos dá sentido de vida, é aquilo que de fato nos traz alegria. Eu queria que você abrisse lá em João, capítulo 3. João capítulo 3, vamos falar agora um pouquinho de quem nós somos. Sabe aquela pessoa que nós ouvimos muito, você tem que se amar, se ame, se ame, se ame. Vamos ver a condição nossa, para nós nos amarmos. João capítulo 3. Meu Deus, irmã, abre para lá, para cá, para lá, para cá. Irmãs, mulheres em reforma, é isso aí, tá?
As que estão hoje é a primeira vez. Esse negócio é para lá, para cá, para lá, para cá, mas aqui você vazia do Evangelho de Cristo, você não sai. Não sei como vai sair esse negócio de autoestima de você hoje que não sei. Mas que vazia de Deus você não sai. João capítulo 3, versículo 11. João capítulo 3, versículo 11. A gente vai ver hoje uma outra passagem da Bíblia, que eu não sei se você já tinha percebido esse detalhe, mas a gente vai abrir também aqui hoje. João capítulo 3, versículo 11 diz assim: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Amém? Só para contextualizar, essa passagem fala a respeito de Jesus, quando ele está tendo aquele diálogo com Nicodemos. Sabe quando ele fala, você tem que nascer de novo? Esse é o contexto, tá? 12. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. 16. Porque Deus amém. Vamos de novo, com todo mundo junto, tá bom? 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Alguém sabe me responder? Podem chutar, tá bom? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, e que tal maneira é essa? Alguém sabe me dizer? Maneira única, que mais? Amou o mundo de tal maneira. Podem responder. Que maneira é essa? Fala, Ju. Uhum. Isso. Uhum. Mas que tal maneira? De que maneira ele nos amou? Como filho, que mais? A gente também vai encontrar essa resposta aí. Quero que vocês abram lá em Números, capítulo 21, nós já estamos terminando, tá bom? Números, capítulo 21. Será que eu preciso da aprovação das pessoas? Será que eu preciso me amar? Será que eu preciso entender que a forma de eu conseguir viver feliz é me amando? Números capítulo 21. Amém? Números capítulo 21, versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho.
Amém? Deus, ele tira o povo da terra do Egito, lembrando que Deus tira esse povo porque Deus ouve o gemido, o clamor, o pedido de socorro desse povo. Amém? Deus ouve a súplica desse povo. Esse povo está sofrendo, sofrendo. E Deus olha para esse povo e fala assim: eu vou libertá-los. E começa ali o êxodo, né, que é essa travessia, por isso que o nome do livro é Êxodo. Começa ali aquela travessia do povo, o povo está saindo da escravidão, da dor, do sofrimento, e eles começam a andar ali rumo à terra prometida, e eles começam a caminhar, passam ali pelo meio das águas, observam aquele sinal miraculoso, algo sobrenatural, algo magnífico que talvez, ou é quase certo, eu e você nunca iremos ver. Dificilmente pararemos ali na frente do mar. Eu moro do lado de Coçai. Já fui inúmeras vezes na frente daquela água, nunca abriu. Já abriu para vocês? Não abre, né? Eles passaram a seco, 2 paredes de água, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Eles passam por essa parede de água, eles começam a andar nesse período de peregrinação, sinais, maravilhas, milagres, presença de Deus, agindo naquele lugar. Moisés, suando a camisa para cuidar daquele povo, o homem mais manso da face da terra, perdeu a paciência, imagina nós. O homem mais manso que já houve. Perdeu ali a paciência. Mas olha que interessante. No 5, versículo 5. E falou, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo o quê? Vamos lá de novo. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Imagine essa cena. Imagine essa cena. Esse povo, Moisés descabelado com essa galera. Deus fazendo sinais, maravilhas, prodígios naquele lugar. Esse povo, a Bíblia diz que ele fica impaciente no caminho, insatisfeito. E eles falam contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus, ele vai e ele manda serpentes para aquele lugar. Aquelas serpentes, elas começam a picar essas pessoas. Moisés, ele clama. Moisés, ele clama. Agora vocês vão ver onde a gente vai chegar. Moisés é a tipificação. Lembra, quando nós lemos Moisés, não está falando a respeito de nós não, tá? Ah, eu vou ler lá, Moisés tirou o povo do Egito, eu vou tirar o povo do Egito também. Não. Moisés é a tipificação de Cristo, que seria o nosso libertador, que nos tiraria da terra da podridão, da escravidão, do pecado. Amém? Moisés é a tipificação de Cristo. Então vamos chegar onde a gente tem que chegar. Moisés é quem? Tá, de novo, Moisés é quem? Tá. O povo estava fazendo o que aqui no Egito? Estava o quê? Hã? Criticando quem? Deus e Moisés. Aí Deus ele manda a serpente ali para aquele lugar, elas começam a picar. Moisés intercede pelo povo. Onde a gente vai chegar? Intercede pelo povo.
Aí a Bíblia diz que Deus fala assim para Moisés: Moisés, o seguinte, pegue uma serpente de bronze, levante essa serpente, para que todo aquele que olhar para ela seja curado. Esse é o contexto. Aí, a gente leu lá atrás que Jesus, ele faz a mesma coisa. Jesus é colocado na cruz como o povo olhou para aquela serpente de bronze e aquele povo foi curado. Aí vamos parar para pensar. Como que pôde Deus ainda curar esse povo? Não é ou não é verdade? Gente, a gente manda raio cair do céu por muito menos nos outros, não manda? Ai dos maridos que não chegam em casa bonzinho. Deus desce e faz. É ou não é verdade? Não era um povo rebelde? Não era um povo obstinado? Não era um povo desobediente? Era ou não era o que a gente leu aqui? Mas Deus os amou tal. Vocês entenderam? Essa passagem que nós lemos, que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é a resposta dessa passagem. Deus não nos amou porque nós somos bons. Deus não nos amou porque nós somos bonitos. Deus não nos amou porque nós somos aceitáveis. Esse povo do deserto é a tipificação de quem nós somos. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que na cruz do Calvário, ele fala para Deus, Deus perdoa, eles não sabem o que? E todo aquele que olhar para Cristo e crer em Cristo, ele não perecerá, mas ele receberá a vida. O que é o meu exterior diante de um amor que não tem largura, que não tem profundidade, que não tem altura desse de Deus por mim? Que ainda que eu não tivesse nada para oferecer para Ele, a sua misericórdia me alcançou. E hoje eu não vejo mais finalidade correr atrás da aceitação de homem algum, mas correr atrás dEle, olhando para o autor e consumador da minha fé, colocando Ele no foco, colocando Ele como Senhor da minha vida, como a quem eu quero ser igual. Eu não vou escolher uma pessoa ali na minha rede social para mim ser igual, eu vou escolher a Cristo. Eu vou clamar dia e noite para me ter a aparência dele? Já tenho, eu já sou imagem e semelhança de Deus. Eu vou orar a Deus dia e noite para me parecer com Ele, para me ter o coração dEle, para me ter a mente dEle, para me ter as atitudes dEle. Ele é o meu foco, é Ele que eu sigo, é Ele que eu quero ser igual. E o meu irmão, eu não olho com desprezo, eu não olho porque é feio, eu não olho porque é alto, eu não olho porque é baixo, eu não olho se é gordo, se é magro. Eu olho como um filho de Deus, alguém que é a imagem e semelhança do meu Deus. Irmãs, tudo é Ele. Agora eu te pergunto, podem ficar de pé para a gente tá finalizando? Agora eu pergunto para vocês, voltando ao nosso conceito de autoestima, faz sentido para você agora nós buscarmos isso? Será que hoje faz sentido para mim e para você nós entendermos que a minha felicidade, a minha estima alta é o meu exterior? Eu estou feliz se o que olham para mim é agradável? Isso é só consequência do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Somos belas, somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Que a gente venha encontrar alegria e satisfação nisso. O nosso exterior importa? Importa. É a gente trabalhar dentro de nós, para nós termos saúde, para nós nos cuidarmos como templo do Espírito Santo. Isso irá se refletir no exterior, mas não é o mais importante. O importante é o nosso relacionamento com Cristo. Amém?
Pode fechar os seus olhos?